durante toda a apresentação dessa série Eu Tentante, Eu Gestante, que mexeu com tanta gente, né? Vamos ver uma das perguntas? Olha só, a pergunta que veio é essa daqui, ó. A gente vai falar sobre reserva ovariana. Gostaria que falassem sobre reserva ovariana. A Diana mandou essa pergunta pra gente. Reserva ovariana baixa. Ela tem 32 anos, tenta engravidar 3 e a reserva tá baixa. Tem que correr contra o tempo, doutora? Primeiro, é importante a gente falar o que é a reserva ovariana, né? A reserva ovariana é o número de óvulos daquela paciente no ovário. Isso a gente está representando aqui com esses nossos 2 ovários, né? Sim. Então, um tá com uma reserva ovariana baixa, então tem um número aqui de folículos e de óvulos menor, e outro tá com uma reserva um pouquinho melhor. Isso. E a partir do nascimento, a gente já começa a perder os óvulos. Então, na mulher, diferentemente dos homens, não existe uma produção contínua de óvulos. A gente tem uma perda contínua de óvulos, né? A cada mês se perde alguns óvulos. Então, no mês, você tem a ovulação e um óvulo cresce. Nesse mesmo mês, nesse crescimento de um óvulo, outros óvulos, eles sofrem um processo chamado apoptose, que é de morte celular programada. Isso não tem como a gente evitar. Então, a gente vai descartando, ao longo do tempo, vários óvulos. E a reserva ovariana é uma métrica de quantos óvulos tem essa mulher. Isso a gente faz através de alguns exames de sangue e através de exames de ultrassom. Mas uma coisa importante, principalmente para falar com a Diana, é que a reserva ovariana, ela tem um impacto principalmente nas mulheres mais velhas, porque durante o tempo a gente não vai perdendo só a quantidade dos óvulos. Existe uma questão da eficiência reprodutiva desses óvulos, da qualidade dos óvulos. Então, se a gente for comparar uma baixa reserva ovariana numa moça de 32 anos como ela e de uma moça de 40 anos, que tem o mesmo número de óvulos, a taxa de sucesso em relação a uma gravidez provavelmente vai ser muito maior naquela que é mais jovem, justamente porque a qualidade do óvulo não vai estar tão comprometida naquela mulher mais velha. Ela ainda tem um pouquinho de tempo, então, né? Sim, eu acho que é importante você valorizar isso em relação ao tempo, ela não deve ficar esperando, mas ter uma baixa reserva ovariana aos 32 anos não significa que ela vai ter alguma dificuldade para engravidar. Vamos lá então, doutor Eduardo, mais uma pergunta que bombou aqui durante toda essa história aí do Eu Tentante e Eu Gestante. Gostaria de saber se é possível engravidar tendo cistos nos ovários. Questão importante também, né, doutor? Muito bom dia. Sem dúvida. Existe uma entidade chamada Síndrome dos Ovários Policísticos, que é a alteração hormonal mais comum nas mulheres. A gente tem uma ilustração para responder melhor sobre isso, né? A gente fala sempre sobre ovário policístico aqui, né? Os ovários são estruturas císticas, quer dizer, os folículos são pequenos cistozinhos e, como mostra essa gráfica, se os hormônios que estimulam os ovários estiverem sendo liberados de uma maneira anormal, alterada, o folículo, o cisto, não cresce de uma maneira adequada. E com isso eu tenho uma certa, vamos dizer assim, perda desta ovulação. Então a síndrome do ovário policístico é a principal alteração que não deixa a mulher ovular. Ela é fácil, teoricamente, de ser corrigida. Eventualmente, com tratamentos hormonais, nós conseguimos reverter esse processo, fazer com que essa pessoa ovule e possa ir adiante. Eles não crescem o suficiente, não amadurecem e não acontece então a fecundação, né, doutor? Por esse erro no processo de estímulo da ovulação, fazendo com que o ovário tenha vários pequenos folículos, todos no mesmo estágio, e que dá essa impressão de terem muitos cistos, que seria uma impressão de uma coisa errada, uma coisa anormal, mas que na verdade traduz um processo hormonal alterado, desequilibrado. Daqui a pouquinho a gente responde mais dúvidas, mas agora a gente tem um recado para quem é de Salvador ou de toda a Bahia ou quem vai no próximo Bem-Estar